Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a 13ª aula do terceiro bloco de aulas, o bloco das aulas de Química Orgânica. Se você quiser maiores informações sobre o nosso projeto, você vai acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai encontrar maiores informações sobre os 3 blocos de aula, bloco 1, Química Geral e Inorgânica, bloco 2, Fisicoquímica e o bloco 3, as aulas de Química Orgânica. Além disso, lá no nosso site você ainda encontra uma série de links interessantes, algumas orientações de estudos e o nosso diferencial, as listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, resolve os exercícios da comodidade da sua casa e depois eu posto uma videoaula comentando as resoluções para que você tenha o gabarito em mãos aí para verificar o que você acertou, o que você errou e para aprender finalmente os conteúdos aí da química que a gente tem postado aqui no YouTube. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para a nossa aula onde a gente trabalhou até a aula passada, até a aula de número 12, a gente trabalhou todas as funções orgânicas. Agora a gente dá uma paradinha nisso e por 2 aulas a gente vai trabalhar as propriedades dos compostos orgânicos. A gente vai dar uma ênfase na solubilidade e na temperatura de ebulição, que são as propriedades aí mais cobradas de vocês. Tudo bem? Depois a gente volta a falar das moléculazinhas orgânicas, a gente vai trabalhar os conceitos de isomeria e depois a gente vai dar andamento aí nos conceitos de reação e vai por aí afora terminando o nosso curso de orgânica, tudo bem? Pessoal, quando a gente fala em propriedades físicas dos compostos orgânicos, uma propriedade importante é identificar a solubilidade dos compostos orgânicos. E a solubilidade, ela é determinada a partir de uma série de fatores. E é importante a gente fazer uma retomada de alguns conceitos que já foram trabalhados no bloco 1, o bloco das aulas de Química Geral, que são os conceitos de polaridade. Pessoal, quando a gente fala em polaridade, a gente tem polaridade de ligação e polaridade de molécula. Pessoal, polaridade de ligação é muito simples, é só você analisar os átomos que compõem a molécula. Tudo bem? Então vamos analisar aqui 2 ligações. Por exemplo, eu quero analisar a ligação HH e HCl. Pessoal, a ligação hidrogênio com hidrogênio não apresenta diferença de eletronegatividade. Portanto, essa é uma ligação apolar. Sempre que eu encontrar, então, ligação entre 2 átomos iguais, eu tenho uma ligaçãozinha polar. E quando a ligação for entre átomos diferentes, eu tenho uma ligação polar. Tudo bem? Polaridade de ligação, então eu tenho que olhar os átomos que compõem a minha molécula. Agora, o detalhe é quando a molécula, eu tenho que analisar uma molécula. Por exemplo, eu vou analisar aqui a molécula de CO2 e eu vou analisar aqui a molécula de H2O. Lembra que a molécula de H2O é desenhadinha assim, tudo uma geometriazinha angular. O que acontece? A polaridade entre carbono e oxigênio é diferente. Então existe polaridade na ligação, mas na molécula, você concorda que se eu tiver com uma polaridade para cá e uma polaridade para cá, a diferença de eletronegatividade aqui anula a diferença de eletronegatividade aqui? Então, por conta da geometria da molécula mais a diferença de eletronegatividade, eu considero a molécula de CO2 como uma molécula apolar. Isso a gente viu muito lá no bloco 1, tá? Tudo bem? Você volta nas ligações de polaridade, você vai entender tudo isso de novo. Aqui a gente só está fazendo um lembrete. Agora, já na molécula de água, pessoal, presta atenção, já na molécula de água, o que acontece? Olha só. Eu tenho também os vetores, só que eles não se anulam por conta da geometria da molécula de água. Então essa aqui é uma molécula polar. Então olha só que interessante. Aqui é uma molécula polar formada por ligações polares. Agora isso aqui é uma molécula apolar formada por ligações polares. Muito cuidado com o exercício disso, mas a gente já falou bastante disso lá no bloco 1, isso aqui é só um lembrete. Além disso, lá no bloco 1 também, a gente trabalhou as forças intermoleculares. Lembra que tinha as forças de polo induzido, de polo permanente, ligação de hidrogênio? Quando era de polo induzido, era para moléculas apolares, então 2 moléculas apolares. Aqui moléculas polares, tudo bem? E aqui moléculas polares também. Só que aqui tem uma interação um pouco mais forte por conta de ter um átomo de hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo. No caso aqui, o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Beleza? Quando o hidrogênio estiver ligado a algum desses átomos aqui na molécula, ela estabelece ela tem uma força intermolecular classificada como ligação de hidrogênio. Se for qualquer outra molécula polar, de polo permanente. E se a molécula for apolar, de polo induzido. Tudo bem?
Dos compostos orgânicos, que é o tema da aula, é interessante, é importante a gente dar uma classificação para vocês de basicamente essas 3 substâncias que são as mais cobradas. É lógico que vocês podem cobrar qualquer coisa, mas as que mais aparecem nos vestibulares são essas 3 aqui, tá bom? Pensa no seguinte, pessoal, hidrocarbonetos são moléculas formadas apenas por carbono e hidrogênio. E geralmente elas vão estar simétricas, vão estar em simetria. A diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio ela é pequena. Em uma molécula simétrica, basicamente essas diferenças todas se anulam. Então os hidrocarbonetos são considerados moléculas apolares, tudo bem? Então os hidrocarbonetos são apolares. Tudo bem? Por quê? Porque basicamente entre carbono e hidrogênio a diferença de eletronegatividade é tão pequena que ela simetricamente se anula na sua molécula, na sua cadeia, independente de ser grande ou pequena. Tudo bem? Presta muita atenção. Vamos analisar agora 2 álcoois aqui, tá? Eu vou analisar primeiro aqui o etanol, tudo bem? H3C, CH2OH. E eu vou analisar aqui o pentanol. Só que eu vou desenhar o heptanol, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aqui, OH. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui vamos desenhar o etanol, então, na forma bondline, tudo bem? Olha lá, presta atenção. O que acontece? Uma molécula de um álcool, ele tem uma parte que é polar, que é a parte que tem a hidroxila, porque aqui eu tenho hidrogênio ligado em oxigênio, eu tenho uma ligação de hidrogênio, tudo bem? E eu tenho uma parte que eu poderia, se eu analisasse só esse pedacinho aqui, eu teria um hidrocarboneto, concorda ou não? Isso aqui, CH3 e CH2, é um hidrocarboneto. Essa molécula tem 2 partes, então uma parte polar e tem uma parte apolar. A parte apolar a gente chama de hidrófoba, que ela tem medo de água, ela não gosta de água, ó, hidrófoba. E a parte polar a gente chama de hidrófila, porque ela gosta de água, filo gostar, hidroágua. Tudo bem? Só que você presta atenção, no etanol, essas partes são muito parecidas, né? Tamanhos muito parecidos. Agora, olha no heptanol aqui. Olha a parte que é hidrófoba, não é muito maior do que a parte hidrófila? É por isso que a solubilidade em água dos álcoois, ela muda conforme muda o tamanho da cadeia. Lembra da regra de solubilidade? Qual que era a regrinha de solubilidade que a gente viu? Semelhante, ó, semelhante, dissolve semelhante. Olha lá, ó, semelhante, dissolve semelhante. Olha só que interessante. Pessoal, se semelhante dissolve semelhante, eu vou conseguir dissolver na água, que é muito polar, alguma coisa que seja polar também. Então o etanol ele é polar e a parte polar dele, ela se sobrepõe à parte apolar. Por quê? Porque a molécula, a cadeia carbônica, a cadeia de um hidrocarboneto, ela é muito menor que a parte hidrófila. Então ele vai solubilizar na água em qualquer quantidade. À medida que a cadeia carbônica vai crescendo, o que acontece com a solubilidade em água? Ela vai diminuindo. E a solubilidade em outros solventes apolares ela vai aumentando. Olha só que legal. Então eu posso dizer, se eu for comparar as duas, o exercício pode falar qual é mais solúvel em água. Você vai dizer que a mais solúvel em água é o etanol, porque a cadeia, a parte hidrófoba é menor do que em relação à outra. Porque eu nunca posso comparar o que é igual. Os dois têm parte hidrófila, mas a parte hidrófoba delas muda. Uma é muito maior que a outra. Eu posso também dizer que os hidrocarbonetos são insolúveis ou são pouco solúveis na água. E agora, o que falar do sabão? Lembra o que é um sabão? Sabão é um sal de ácido graxo. É um sal de um ácido carboxílico de cadeia muito longa. Olha então aqui, eu vou desenhar aqui uma cadeia muito longa. E aqui eu vou desenhar um sal de ácido. Olha o que eu tenho aqui num sabão. Uma parte muito polar, uma parte iônica, velho. Isso é polar pra caramba. E eu tenho uma parte muito apolar. O que acontece? Por que o sabão limpa? Por exemplo, uma mancha, uma sujeira de óleo, lá você fez lá uma frigideira tal, tenta limpar aquilo só com água. Não dá, você vai ficar só arrastando sujeira. Agora, você joga isso aqui no óleo,
O que vai acontecer? Essa parte apolar gruda nas moléculas de óleo, solubilizam nas moléculas de óleo. E essa parte polar solubiliza na água. Então a água consegue tirar. Essa é uma substância, então, que tem uma parte hidrófoba e uma parte hidrófila. Tudo bem? Uma parte que gosta da água e uma parte que não gosta da água. Tudo bem? Quanto maior é a cadeia hidrófoba, menos solúvel será na água. Só que aqui ele tem uma ligação iônica. Tudo bem? Por isso que isso aqui, essa parte solubiliza na água, essa parte solubiliza no óleo, no hidrocarboneto. Agora já reparou? Para você tirar graxa, para você separar graxa. Graxa, você não adianta usar só sabão. Por quê? Porque a graxa ela é extremamente apolar, uma mistura de hidrocarbonetos. Então, quando você tem uma sujeira de graxa, o que os mecânicos fazem? Eles lavam a mão com um solvente orgânico apolar. Eles lavam a mão com gasolina. E a gasolina, que é apolar, interage com a graxa, que é totalmente apolar, e faz a limpeza prévia. Você tirou o grosso, aí sobra pouquinha coisa. E essa pouquinha coisa que sobra, você consegue remover com sabão. Tudo bem? Então a ideia é essa, é você analisar o que está sendo cobrado no exercício. Se por um acaso a parte que ele está pedindo para você analisar a polaridade tiver só carbono e hidrogênio, velho, é apolar, fica tranquilo. Se por exemplo for um álcool, você pode dizer que o álcool, à medida que a cadeia cresce, a solubilidade diminui e que o sistema de limpeza do sabão é ter uma parte apolar e uma parte polar. A parte apolar dissolve no óleo, a parte polar dissolve na água. Porém, quando eu tenho muitos hidrocarbonetos, por exemplo, a graxa, que é uma mistura de hidrocarbonetos, não adianta eu usar só sabão. É ideal eu fazer um tratamento prévio, lavar a mão com outro solvente orgânico. Então, os solventes orgânicos apolares são miscíveis, porque semelhante dissolve semelhante. Então, polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Se não tem mistura, é porque as polaridades são diferentes. Por exemplo, água e óleo. Água é polar, óleo é apolar. Eu jogo um detergente que tem duas partes, uma parte polar e uma parte apolar, e ele faz essa mistura. Tudo bem? Beleza? Então a solubilidade ela diminui à medida que a cadeia hidrófoba cresce. Um hidrocarboneto não é solúvel em água e um sabão é solúvel em água e em óleo porque ele tem duas partes, parte polar e apolar. Beleza? Tranquilo? Com essa retomada de forças intermoleculares e polaridade e com essa ideia a partir das moléculas orgânicas, nós terminamos a aula de solubilidade de compostos orgânicos, lembrando que semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Você determina o que a sua molécula é e você tem todas as forças aí, todas as ideias de solubilidade muito claras. Beleza? Pessoal, essa aula termina por aqui. Se você gostou dessa aula, por favor, dê uma curtida. Se você achou interessante para você, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, crítica ou elogio, deixe um comentário aqui no YouTube ou então você envia um e-mail para duvidas@quimicadoamigo.com.br ou para contato@quimicadoamigo.com.br. Eu só tenho a agradecer a sua presença, a sua participação e dizer a você beijo, tchau.